Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Herrero, sou professor aqui na Científica Discursivas e hoje vamos falar sobre o CNU. O que foi aquela prova, hein? O que eu posso dizer de antemão é, se você acompanhou a Científica, seja aqui por meio dos vídeos gratuitos, como também pelo curso CADO para o CNU, você se deu bem. Porque aquilo que a gente falou, tanto nos vídeos como também nos cursos, foi o que caiu de conteúdo na prova de vocês, em todas as áreas praticamente. A Científica, todos os assuntos e trouxe via questões resolvidas cada um desses assuntos em um tipo de questão diferente, seja no formato de caso, como também no formato dissertativa, expositiva e argumentativa. Então, se você acompanha a gente, eu não tenho dúvidas que alguma coisa a gente pode contribuir na aprovação de vocês. Primeiras impressões acerca da prova. Hoje a ideia é fazer algo mais rápido, né? Não vai dar muito para aprofundar cada tema, mas para fazer um leve panorama geral, nós vamos conseguir hoje sim. A prova realmente não foi fácil e justamente muita gente comemorou o fato de não ter sido cobrado português, porém as matérias que vieram conteudistas de uma maneira geral. A prova em si, ela trouxe questões fáceis, médias, difíceis, bem como as últimas provas que a própria CIS-Gran-Rio aplicou e foi bem parecida, inclusive as últimas provas que a nossa banca fez para outros concursos do governo federal, tá bom? A discursiva em si, nós vimos que para as pessoas que se condicionaram a escrever, não creio que elas tiveram tanta dificuldade como aquelas que não tinham o hábito de escrever. Tendo em vista que em algumas áreas havia um limite mínimo de linhas e máximo que era bem alto, inclusive de 35 a 40 linhas, isso principalmente aí para a área 6 e também para outras áreas que exigiam um conteúdo mais técnico, aprofundado. Logo, a sua resposta tinha que ser equivalente ao conteúdo que foi dado a vocês, beleza? Já também nós tivemos questões argumentativas que, por sua vez, exigiam ali um limite mínimo e máximo de linhas de 25 a 30 linhas, que também nós já condicionamos vocês todos a fazerem exatamente isso aqui no curso, tá bom? Vocês tiveram essa preparação justa para que nesse momento vocês não tremessem no número de linhas, ok? Quem fez científica chegou preparado? Será? Vamos ver. Primeiro, na prova do bloco 6, olha o que caiu. Nesse caso, nós tínhamos que elaborar um texto, né, ali, um estudo de caso acerca de execução orçamentária e financeira, colocar ali o gestor nesse cenário, especificamente naquilo que tangia a própria execução orçamentária e financeira, bem como também a responsabilização desse gestor nas medidas que ele havia permitido que fossem feitas durante os contratos que ele deu ali como exemplo para a gente, e inclusive indicar para o nosso corretor quais medidas nós poderíamos indicar para esse gestor a fim de que os riscos fossem mitigados. Então perceba que em uma única questão foram cobrados diversos tipos de conhecimento, seja na parte de contabilidade, seja na parte de direito administrativo, bem como também em outras áreas ali das ciências relacionadas, beleza? No curso que os nossos alunos viram, pôde ser também usado no momento da prova. Nós fizemos uma questão bem parecida na questão no que tange ao conteúdo, pois vejam só, cobramos que o nosso aluno pudesse discorrer sobre plano plurianual, lei diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e como que essas leis, como que esses meios legais, esses instrumentos servem para ajudar os gestores a lidarem melhor com o próprio orçamento, com os próprios contratos. Então, desse modo, com certeza a pessoa que fez esse texto pôde ter base para poder criar o seu texto no dia prova, tendo em vista que essa questão aqui cobrava muita coisa ao mesmo. Logo, quanto mais você pudesse tirar daquilo que lhe era familiar, era muito provável que você pudesse inclusive discorrer sobre coisas relativas àquilo que você já viu na científica que fossem ligados ao caso
da sua prova. Geralmente, quando você se lembra de algo no macro, você consegue traduzir aquilo para algo em uma esfera micro, ou seja, do maior para o menor, do geral para o específico, ok? Essa foi a lógica. Agora vamos ao bloco 8, uma redação dissertativo-argumentativa. Perceba que o tema também era algo o nosso aluno já viu, pois veja bem, em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós vimos esse tema no curso, diversos tipos de redações. Inclusive, eu trago aqui para vocês algumas sugestões sobre o que o nosso aluno poderia argumentar em cada texto que nós oferecemos no nosso preparatório. Vejam só, nós tínhamos um dos temas eram impactos da metropolização no Brasil contemporâneo, ou seja, o aluno ele tinha que discorrer acerca desse tema relativo ao tema que caiu na prova do CNU para que ele pudesse se dar bem no texto que nós propusemos para ele meses atrás. Além disso, impacto das políticas públicas no combate à desigualdade de renda no Brasil. Um outro texto também que nós sugerimos aos nossos alunos a fim de que eles ganhassem bagagem, ainda mais complementassem aquilo que eles já haviam visto nos textos anteriores, como também nós demos diversas linhas argumentativas para que cada um dos nossos alunos pudessem escrever do seu jeito, da sua forma, desde que embasados em algo que pudesse ser trazido em uma redação dissertativo-argumentativa. Além disso, um terceiro texto também, urbanização e suas consequências na dinâmica populacional brasileira. Perceba que esses três textos casam muito bem com a ideia que o CNU trouxe no bloco 8. Logo, as pessoas tivessem um contato com esses três textos, muito provavelmente conseguiriam fazer uma boa redação, tendo em vista que boa parte dos assuntos que ela poderia trazer na redação do CNU já foram abordados durante o curso. Perceba que isso foi um trabalho bastante árduo, então, ou seja, o próprio professor Diego, o Vitor, a Nicole, todo mundo que estava ali envolvido colaborou e muito para que isso pudesse chegar mastigado para todos vocês. Então, o trabalho da científica foi bem pesado nesse prova e por isso que nós estamos bastante felizes em ver que o nosso trabalho realmente trouxe frutos para aqueles que puderam apoiar a gente e, inclusive, nos dar a honra também de acompanhar vocês aí até a prova de vocês, beleza? Sem mais delongas, bora então resolver a questão do bloco 6, que se tratava de um estudo de caso, beleza? De 35 a 40 linhas era essa a regra do jogo. Nós tínhamos que fazer de 35 a 40 linhas para que o nosso texto fosse lido pelo corretor, ok? Então vamos lá. Aquele estudo de caso, nos quais haviam três tipos de contratos aliás, haviam três situações ali irregulares, nós tínhamos que nos posicionar mediante um estudo de caso, beleza? Nós tínhamos que analisar a situação concreta, em cima dela trazer ali soluções, trazer ali aspectos, trazer ali posicionamentos técnicos acerca daquilo que nos foi mostrado, beleza? Então eu cito aqui para vocês alguns argumentos, alguns itens que poderiam que existem grandes chances de, caso eles estejam nas respostas de vocês tenham uma boa nota. Então, vamos lá? Primeiro, a Lei 4.320 de 64, que trata sobre os princípios gerais de execução orçamentária, que incluem a própria obrigatoriedade de empenho prévio de despesas e o tratamento dessas mesmas despesas como restos a pagar. Logo, se vocês tivessem tido contato
contato com essa lei, por óbvio vocês tiveram, vocês também poderiam ter usado essa lei como argumento, como meio, como uma base para que vocês pudessem seguir uma linha de raciocínio no texto de vocês. Além disso, a própria lei de responsabilidade fiscal, que traz ali regras sobre gestão fiscal responsável, principalmente sobre proibições de contrair despesas sem disponibilidade orçamentária e inscrição de restos a pagar. Além disso, pontos ali como planejamento orçamentário, gestão de restos a pagar, a própria responsabilidade, então, ou seja, falar ali sobre riscos, falar sobre o que aconteceria para esse gestor caso ele descumprisse normas orçamentárias, certo? Além disso, boas práticas de gestão fiscal, e aqui sim, nós também podemos citar aquilo que vocês todos viram na parte de auditoria, tá bom? Controles internos, auditoria como uma das formas também desses tipos de controles internos, tá? E mitigação de riscos, ok? Então, tudo isso, se vocês tangenciaram esses temas, é muito provável que vocês tenham tirado uma boa nota, ok? Mas, de novo, era uma redação que não era fácil, tendo em vista que o tema era logo. Para que você pudesse ir bem nesse tipo de texto, necessariamente você teria estudado bastante e também praticado, certo? Pois para que você pudesse escrever 40 linhas de um tema desse daqui, você teria que ter, além de conteúdo, prática para isso, beleza? Bora lá ver então como ficaria a nossa redação. Vamos lá. Por ser estudo de caso, a gente sempre sugere que vocês comecem com trata-se de, no caso analisado, e aí sim vocês falarem. Mas, enfim, vamos aqui tentar ser um pouco mais direto hoje. Primeiro, introdução e apresentação dos aspectos. Percebam as cores e leiam ali as legendas. Amarelo, cada um dos nossos aspectos, e essa cor azul, no caso, tratam dos termos de ligação. A outra cor aqui, que é um verde água, não sei se eu sou daltônico ou não, mas enfim, para mim é verde água. O professor falou que é verde água, então combinaremos assim. Então vamos lá. Trata-se da análise de uma entidade autárquica que enfrenta significativa restrição orçamentária, resultando em inadimplência, deteriorização patrimonial e dificuldades na execução de seu orçamento. Nesse cenário, é crucial tratar das pendências contratuais conforme o marco legal vigente, indicar o tratamento orçamentário e financeiro necessário, identificar os riscos de responsabilização do gestor e propor medidas corretivas baseadas em boas práticas de gestão fiscal. Perceba que a gente retomou aquilo que nos foi pedido no enunciado. A gente trouxe cada um dos aspectos pedidos pelo nosso examinador de forma textual, de forma literal, beleza? Continuando. Segundo parágrafo, aí sim nós vamos adentrar ao nosso desenvolvimento. Primeiro parágrafo, desenvolvimento. Bora lá? Falar sobre então tratamento das pendências contra. Isso aqui precisa ser respondido nesse parágrafo. Inicialmente, o tratamento das pendências contratuais deve seguir rigorosamente os princípios estabelecidos pela Lei 4.320 de 64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse momento também eu trago ali a sigla, porque se eu for retomar essa mesma lei, eu apenas a retomo pela sigla. Você ganha tempo e você ganha espaço. Continuando, perceba que também eu sempre começo de ligação. No caso do contrato de vigilância armada, o empenho referente a outubro de 22 deve ser liquidado e pago conforme previsto, enquanto os serviços prestados em novembro e dezembro, sem empenho prévio, eles não tinham empenho prévio, devem ser tratados como despesas a serem regularizadas no exercício subsequente, conforme os procedimentos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ponto. Falei já de um ponto, certo? Por sua vez, para o contrato de limpeza e conservação, os valores já empenhados e liquidados devem ser prioritariamente pagos para evitar inscrição como restos a pagar processados.
certo? Falei sobre o contrato. Vamos lá então para o último contrato em questão. Quanto ao contrato de manutenção de áreas verdes, empenho de R$ 20.000 sem execução do serviço deve ser cancelado e o contrato deve ser reavaliado conforme os regulamentos sobre restos a pagar. Perceba que em um parágrafo falei sobre todos os 3 contratos e como regularizá-los, ou então como agir perante a sua execução, perante a sua correção ou não no caso em questão, ok? Terceiro parágrafo, o nosso terceiro aspecto do texto: riscos de responsabilização do gestor. Então, bora lá. Esse parágrafo precisa falar sobre isso. Então, vamos ver? Além disso, é necessário apontar as ações do gestor que podem gerar riscos de responsabilização. Nessa primeira frase eu já trouxe aqui o meu frasal, como também nas outras. Pode ver que todas as frases iniciais elas trazem, exceção da conclusão, elas trazem ali o nosso tópico frasal, o núcleo do nosso argumento, que deve ser sempre afirmado para que posteriormente ele seja desenvolvido no nosso parágrafo. Bora então abrir esse argumento na forma de frasal. Nesse contexto, manter contratos sem cobertura orçamentária constitui uma infração aos princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a contratação de despesas além dos créditos orçamentários disponíveis. Vocês não precisavam citar, inclusive, artigo da lei. Se vocês lembrassem que era o artigo 42, se eu não me engano, vocês também, assim, era um ponto a mais, mas eu não coloquei aqui porque não precisava. Vocês tinham que apenas explicar o que deveria ser feito, porque nenhum examinador ele exige que você saiba literalmente qual é o dispositivo legal que se encaixa nesse caso. Se você souber, ótimo, você ganha ali alguns pontinhos, mas isso não vai ser descontado da sua nota, tá bom? Adicionalmente, a ausência de empenho prévio nas despesas viola os princípios orçamentários estabelecidos pela Lei 4.320. Por conseguinte, ou seja, em decorrência disso, isso expõe o gestor a possíveis sanções administrativas e penais conforme a Lei de Improbidade Administrativa e a LRF. Perceba que nesse parágrafo a gente desenvolve e explicou o que deveria ou não ser feito para que o gestor mitigasse a responsabilidade perante o que já estava certo. Então a gente disse que iria falar sobre e falamos. Essa que é a ideia. Toda vez que você for fazer um texto, você faça de maneira coesa, de maneira sempre ligada, de forma que aquilo que você apresentar no começo do seu, você consiga sempre manter uma linha lógica de apresentação dos seus argumentos. Isso garante nota de coerência e nota de coesão, beleza? Então vamos aqui ao nosso último parágrafo, que no caso era esse. Percebam que nesse caso, esse daqui mesmo. Nesse caso, a gente optou por 4 parágrafos, ou seja, o último parágrafo em questão, ele vai trazer ali uma mini, tendo em vista que geralmente nos estudos de caso nós não incluímos um parágrafo exclusivo conclusão, não é padrão de estudo de caso. Por isso a gente por colocar ali no último parágrafo uma mini conclusão. Vamos ver? Outro sim, para mitigar os riscos apontados, o gestor deve adotar medidas corretivas fundamentadas de planejamento e controle orçamentário. Como exemplo, cita-se a revisão contínua do plano plurianual e da lei orçamentária anual, alinhando os compromissos contratuais aos limites orçamentários disponíveis conforme previsto na LRF. De novo, isso aqui é conteúdo. Se vocês tivessem lembrado desse ponto aqui, muito provavelmente vocês já teriam ganho esse ponto aqui, pois era necessário para que você pudesse pensar mitigar riscos, você tivesse ali o conteúdo que caiu para vocês também no próprio texto. Aqui vocês tinham que usar conhecimento, beleza? Outra medida é a adoção de uma política rigorosa de acompanhamento da execução orçamentária, ou seja, de novo, controles internos. A implantação de
sistema de controles internos que garantam a conformidade das despesas aos preceitos legais, mitigando o risco de descontrole financeiro. Eu digo que, como, e eu digo o porquê. Digo algo, explico e mostro para o meu leitor que o que eu estou dizendo faz sentido. Então essa é a lógica de parágrafos assim, beleza? Dessa forma, ou seja, vamos já fechar o nosso texto dessa forma. O tratamento técnico das pendências contratuais e a implementação de medidas de controle orçamentário revelam-se essenciais para evitar riscos de responsabilização e garantir a sustentabilidade financeira da entidade. Logo, eu fiz aqui uma mini para o meu último parágrafo, beleza? Se tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo no vídeo, que a gente pode inclusive desenvolver mais outros tipos de argumentos para esse mesmo tipo de resposta. Lembrando, isso aqui não é o nosso, é uma das várias formas que vocês poderiam responder essa questão. Então, ou seja, existem outros pontos que vocês também poderiam trazer, tá bom? Mas esse a gente acredita que sejam talvez os mais palpáveis para um tipo de questão como essa, tendo em vista que eram conhecimentos que muito provavelmente vocês já tinham em mente no momento de elaboração, resposta de vocês. Então vamos agora para o próximo texto, que é do bloco 8. Logo, esse daqui, por ser um texto argumentativo, exigia menos linhas. Então era um texto de 25 a 30 linhas, tá? Vamos lá? O que nós poderíamos argumentar no texto argumentativo do bloco 8? Educação como meio de equidade social. Qualificação para o mercado de trabalho, inovação tecnológica, desenvolvimento econômico, redução das desigualdades regionais, educação e inclusão digital. De novo, isso era estava dentro do próprio tema. Então vocês poderiam ali desenvolver ainda mais isso no texto de vocês. Tá bom? Vamos então direto agora para o nosso texto. Perceba que é um pouco diferente. Quando você faz um texto dissertativo argumentativo, a forma como você trabalha os parágrafos é diferente. O primeiro parágrafo, geralmente, essa é uma das formas que nós temos para fazer textos desse tipo. Eu vou mostrar uma para vocês, tá bom? Que é justamente aquela que nós optamos por resolver essa prova. Bora lá então? Primeiro, apresentar o tema da nossa questão. A educação e o progresso científico e tecnológico são elementos cruciais para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e reduzir as desigualdades no Brasil. Era esse, se vocês forem ver ali, novamente aqui na nossa redação, era esse o tema, tá? Trazendo o tema novamente, isso já mostra também para o seu leitor, você vai falar daquele tema e que você prestou atenção na proposta que ele pediu que você fizesse. Inclusive até também para evitar perda de pontos, fuga de tema. Quando integrados, esses fatores promovem uma sociedade mais justa, na qual todos têm acesso a oportunidades. Esse aqui é o meu posicionamento acerca do tema. Logo, é a minha tese, é aquilo que eu creio em relação ao tema que me foi dado, ok? Continuando. Assim, é essencial compreender como a educação promove equidade social, como o progresso científico impulsiona o desenvolvimento e de que forma a sinergia entre ambos sustenta o crescimento sustentável. De novo, nesse momento que eu estou fazendo, eu estou apresentando os argumentos que serão base para a minha redação. Eu estou apresentando os meus aspectos, os núcleos dos meus argumentos que posteriormente virarão tópicos frasais de cada um dos meus desenvolvimentos. Tudo tem uma lógica por detrás, tá bom? Segundo parágrafo. Vamos lá então para o nosso D1.
A primeira fase vai ser sempre frasal. Por certo, educação é uma das principais ferramentas para a redução de desigualdades socioeconômicas, ou seja, daqui em diante eu vou desenrolar esse fato. Vamos ver se nós realmente conseguimos fazer isso? Isso, pois a Constituição de 88 estabelece que a própria educação deve promover pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania e para a qualificação profissional. Dessa forma, ao universalizar o acesso à educação básica de qualidade, o Estado cria condições para que indivíduos de diferentes origens sociais tenham a oportunidade de competir. A gente trouxe um fato, explicou esse fato, depois trouxe uma espécie de consequência disso, como se nós estivéssemos levando o leitor a concluir exatamente aquilo que nós queremos que ele pense, tá? Então isso daqui, basicamente, o núcleo de qualquer pensamento argumentativo. Você apresenta uma ideia e faz com que a pessoa que estiver lendo consiga chegar à mesma conclusão que você, através da análise do mesmo material que você forneceu. Terceiro parágrafo, nosso 2. Por sua vez, o progresso científico e tecnológico desempenha um papel vital no desenvolvimento econômico e social do país. Logo, eu falei sobre o meu segundo aspecto, progresso científico e tecnológico como de desenvolvimento. Vamos ver se daqui em diante a gente abre mais esse argumento? Bora lá então. Isso porque a inovação tecnológica tem o potencial de gerar crescimento econômico sustentável, criar empregos e reduzir as desigualdades regionais. Eu trouxe algo que justifica aquilo que eu disse anteriormente. Eu trouxe algo que é uma consequência daquilo que eu disse. Logo, aquilo que eu disse no meu tópico frasal nesse aqui, ó, é verdade. Por quê? Porque eu pude trazer um fato que corrobora a visão que eu tenho. E vamos além. Além disso, ao focar em soluções para os desafios nacionais, o progresso tecnológico contribui para o fortalecimento do sistema produtivo, para a melhoria da qualidade de vida da população. De novo, eu trouxe um outro fator que faz com que o progresso científico e tecnológico haja como motor do desenvolvimento nacional. Beleza? Vamos agora para o nosso D3, quarto parágrafo. Outro sim, a sinergia entre educação e tecnologia amplifica os benefícios de ambos os campos, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável. Nesse diapasão, ou seja, nesse sentido, nessa mesma linha, uma sociedade bem educada e tecnicamente capacitada está mais apta a adotar e adaptar novas tecnologias, o que resulta em maior produtividade e inovação. Ou seja, trouxe ali, de novo, um outro fato que está ligado àquilo que eu disse. Eu estou encadeando ideias, eu estou ganhando pontos com o meu leitor, certo? Ademais, a educação tecnológica prepara os cidadãos para os desafios futuros, sendo fundamental o progresso e a preservação do meio ambiente. De novo, eu trouxe um outro fator, eu trouxe um outro fato que faz com que a ideia que eu estou trazendo fique mais forte. Eu estou argumentando, eu estou trazendo dados, elementos, eu consigo ligar ideias que sustentam aquilo que eu disse aqui, ó. A sinergia é boa, entendeu? Então isso a gente consegue sim trazer, tá bom? Agora o nosso último parágrafo, conclusão. Qual que é a principal função? Conclusão. Tomar a tese, ok? E, se possível, retomar os aspectos. Vamos ver então se nós fizemos isso? Portanto, a educação e o progresso científico e tecnológico são fundamentais para reduzir as desigualdades socioeconômicas e promover o desenvolvimento da nossa sociedade. Ou seja, eu retomei tese que eu trouxe aqui na minha introdução. Então, ou seja, aquilo que eu afirmar na
nossa introdução, a gente precisa reafirmar na conclusão. O nosso posicionamento precisa se manter do começo até o final do nosso texto. Para tanto, educação como ferramenta de equidade social, ou seja, o nosso primeiro aspecto. O progresso tecnológico como motor de crescimento, nosso segundo aspecto. A sinergia entre ambos, o nosso terceiro aspecto, mostram-se valiosos na construção de uma sociedade mais justa, equitativa e preparada para enfrentar desafios futuros. Pessoal, de novo, esse era um texto que vocês podiam trazer muita coisa, tá? Então esse era muito mais genérico do que o outro. Logicamente também isso depende do tamanho da sua letra, depende de quanto tempo é que você teve para poder fazer o texto, mas com certeza, se você acompanhou os nossos vídeos, você esteve muito bem preparado para esse momento. Então é isso. Por hoje, ficamos aqui com a nossa resolução da prova do bloco 6 e também da prova discursiva do bloco 8 e a gente vai também tratar, né, sobre outros blocos, mas isso daí vocês também vão ter a chance de acompanhar também professores nesse, beleza? Qualquer coisa, podem me chamar nas redes sociais, né? Olha só que chique. Que fiquem tranquilos que a gente vai ter todo o prazer de tirar quaisquer dúvidas de todos vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. E agora é hora de ficar o mais tranquilo possível, porque a parte mais difícil vocês já fizeram, tá bom? Que foi justamente encarar essa prova que não foi fácil, beleza? Estamos juntos, até a próxima.